Essas 5 ações que você ou seu mecânico fazem pode danificar seriamente o seu carro. Fique até o final do vídeo para descobrir quais são elas e o porquê não se deve fazer. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Motorista Sincero. Eu me chamo Renan e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 coisas que você nunca deve fazer no seu carro. Esse vídeo é muito importante, então eu peço que vocês fiquem atentos porque essas dicas vão ajudar a evitar problemas e economizar dinheiro com manutenções desnecessárias. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like também, ok? Vamos lá! Sem enrolação, a primeira dica é: nunca adicione querosene ao combustível do seu carro. Alguns mitos dizem que o querosene pode limpar o sistema de combustível, mas isso não é verdade. Já sofremos muito com combustíveis de origem duvidosa, de má qualidade, muitas misturas diferentes, água na composição. E essa é só mais uma maneira de você danificar seu carro. O querosene, ele tem propriedades muito diferentes da gasolina ou do etanol e pode danificar seriamente os componentes importantes, como bomba de combustível, como filtros, como bico injetores, até mesmo contaminar o seu óleo lubrificante. Com isso, resultando em reparos caros e desnecessários. O que você pode fazer no lugar do querosene? Procure um bom aditivo do mercado, adicione ele a um tanque de gasolina ou a um tanque de etanol de tempo em tempo. O ideal é de 5 a 5 mil quilômetros. Esse seria um tempo ok para você manter a limpeza, no interior do seu motor. Desse jeito, você vai sempre manter um carro bem conservado, bem econômico, limpo. Mais para frente, eu vou dar uma dica excelente da sequência que você deve fazer para manter esse motor 90% mais limpo. Eu já soltei um vídeo aqui como faço para manter o sistema de injeção sempre limpo. No final, vocês vão lá e assistir ele também, beleza? A segunda dica é: nunca coloque farinha de trigo no óleo da direção. Cara, quem inventou isso? Quem inventou essa coisa absurda? Parece uma dica absurda, mas há quem acredita que isso pode ajudar a engrossar o óleo e melhorar a direção, deixando ela mais macia. Pô, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Isso aqui é uma coisa que você nunca deveria fazer. Na verdade, a farinha de trigo pode obstruir os canais e causar falha no sistema de direção hidráulica, levando a problemas sérios, reparos caros. Você pode danificar uma galeria, uma bomba. Cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você gosta do seu carro, não faça isso. Sentiu a direção mais pesada? Verifique a pressão dos pneus, o alinhamento deles sempre que for possível, lubrifique as partes móveis. Nada disso resolveu? Leva numa oficina especializada em direção. E a terceira dica é: não remova os bicos injetores. Que merda! E a terceira dica é: não remova os bicos injetores na oficina para limpeza, a menos que seja absolutamente necessário. A remoção frequente pode danificar os bicos e outros componentes. Eles são milimetricamente calculados, eles são pensados para ficar em uma certa posição dentro da sua galeria, onde poucos graus de inclinação fora do original, seja para cima, para baixo, pode resultar em acúmulo de combustível em locais errados, ou simplesmente ele pode escorregar para dentro do coletor e chegar no cilindro em forma líquida, e isso é um problema absurdo. O que vai acontecer é que esse combustível não vai ser queimado, já que só existe a queima dele na forma gasosa. Esse combustível vai ser comprimido pelo motor e espremido até acabar descendo para o cárter, contaminando o seu óleo. Existem métodos de limpeza que não requerem a remoção dos injetores, como a limpeza por ultrassom ou os aditivos específicos que podem ser adicionados ao combustível pelo tanque, como já falamos em outra dica. A quarta dica é: não pague para passar o scanner no carro apenas para apagar erros. Muitos erros podem ser resetados simplesmente desconectando a bateria do carro por alguns minutos. Mas calma, aqui muitos só tiram o cabo positivo da bateria, e isso também é errado. Primeiramente, você tem que retirar o cabo negativo do carro e depois você retira o positivo. Mas por que disso, Renan? Sempre fiz errado a vida toda? Sim, porque se na hora que você retirar o cabo positivo, ele encostar em qualquer parte da carroceria do carro, você vai causar um curto-circuito, já que o aterramento ainda está sendo feito pelo cabo negativo. Então, retire primeiro o negativo, depois o positivo. Para confirmar a descarga total dos capacitores do veículo e que o carro realmente entrou em modo de aprendizado de novo, você pode encostar o cabo positivo no polo negativo da bateria, fazendo com que a bateria sugue a energia restante no sistema do carro.
É claro, se o erro persistir, é importante verificar a causa real com um scanner. Mas para erros temporários ou menores, esse método pode funcionar sem custos adicionais. Por exemplo, quando você vai fazer a troca de óleo do seu carro, ele retira, algumas oficinas retiram a bateria, desconectam a bateria e depois da troca elas reconectam de novo, acendendo a luz da injeção, correto? Se ela continuar acesa, você pode de novo retirar, fazer esse processo que ela vai apagar, porque não tem nenhum erro de alguma peça danificada no sistema, apenas foi um erro de leitura. Então, com esse método, você apagaria essa luz da injeção. Mas você sabia da sequência correta para retirar os cabos da bateria? Comenta aí para mim saber. Se você não sabia, só essa dica aqui já valeu a sua inscrição no canal e o like desse vídeo. Mas vamos lá para a próxima dica, cara, que aqui tá muito bom esse conteúdo. E a quinta e última dica é: não remova a TBI, o corpo de borboleta, para fazer limpeza. A remoção inadequada pode descalibrar o sensor de posição da borboleta e causar problemas de marcha lenta ou aceleração. Não adianta você retirar a TBI para uma limpeza, porque não é apenas a TBI que suja com o passar do tempo. Dentro do coletor de admissão também fica resíduos da carbonização da queima do combustível, resíduos de vapores do óleo lubrificante. Até na cabeça do pistão começa a acumular sujeira e cria aquela crosta de carbonização. Para resolver esse problema, use produtos específicos para limpeza de TBI, que não necessitam de desmontagem, mas faça isso antes da troca do óleo. Pois quando você utilizar desse produto, vai jogar toda essa sujeira para dentro da câmara de combustão, contaminando o seu óleo lubrificante. Efetuando corretamente essa limpeza e trocando o óleo em seguida, você estará eliminando toda a sujeira que fica no caminho da TBI até a cabeça do pistão, e assim retirando o óleo contaminado por ocasião dessa ação. Então, pessoal, para quem ficou até aqui, eu vou dar a dica bônus, a sequência correta que você pode fazer para estar tirando toda essa sujeira de dentro do seu motor. Para quem já acompanha o canal há algum tempo, já sabe como eu faço para manter a limpeza interna do motor, ok? Eu abasteço com gasolina comum e antes de trocar o óleo, um pouco antes, eu abasteço com um tanque de comum mais o aditivo. Sendo que no tanque seguinte eu uso etanol. Mesmo sendo um carro de injeção direta, eu uso etanol para potencializar a limpeza. Esse é o único momento que eu uso etanol. Feito isso, ainda com o tanque de etanol, eu compro uma lata de algum descarbonizante, pode ser o Car 80, é um bom descarbonizante, e limpo a TBI completamente, jogando toda a sujeira da TBI, do coletor de admissão para dentro do cilindro, lá para queima. Faço uma limpeza bem forte e logo em seguida faço a troca de óleo e todos os filtros do carro. Sempre troco o filtro de óleo, já que é uma coisa barata e eu uso o carro para trabalho. Então, pelo uso severo, toda a troca de óleo, eu também troco o filtro de óleo. Desse jeito, você vai estar removendo o máximo de contaminação de dentro do seu motor, garantindo assim uma manutenção 100% segura e eficaz para o seu veículo. Não precisa de nada de querosene, farinha de trigo, nenhuma dessas mandingas doidas que inventam na internet. Terminando tudo isso, você fez toda essa limpeza, com o aditivo no tanque, o tanque de etanol, a limpeza da TBI, a troca do óleo. Aí sim, você vai fazer o reset da bateria e vai fazer a descarga dos capacitores, de toda a energia do seu carro para ele entrar em modo de aprendizado. Quando o seu carro reiniciar, ele vai ter um óleo totalmente limpo dentro do motor, vai ter um motor limpo, vai ter um combustível limpo, vai ter um bico funcionando 100% na sua abertura, no seu fechamento, vai ter uma bomba de combustível 100% eficaz. Ou seja, tudo isso gera um cálculo limpo para o carro poder te dar a sua economia de combustível, para o motor durar mais. Eu já trabalhei com mecânica, já trabalhei com personalização de carro, já trabalhei com preparação, então eu tenho um pequeno conhecimento nessa área. Hoje em dia é muito mais difícil você estar fazendo algo muito diferente no seu carro, como era antigamente. Os carros são muito milimetricamente calculados. Cada componente, cada peça, cada ml de gasolina, cada molécula de oxigênio que entra no motor, tudo isso é muito, muito precisamente calculado. Então, você não pode simplesmente chegar e alterar o veículo, a sua injeção, não vai entender o que você está fazendo. O computador do seu carro, essa inteligência que os carros de hoje têm, não vai entender um querosene, não vai entender uma farinha de trigo na sua direção. Então, evita ao máximo fugir do básico.
o básico sempre sai mais barato e sempre vai estar fazendo o melhor para o seu carro. Às vezes, a pessoa quer economizar utilizando desses artifícios e no final, cara, a conta vai vir cara. Às vezes a direção realmente está um pouco pesada, ele vai jogar uma farinha de trigo, vai sentir ela mais leve. E isso também são atitudes que vendedores de carros, né, nas agências utilizam para te empurrar um carro com um certo defeito. Então, é outra dica para você ficar ligado na hora de comprar um carro seminovo. É mais um motivo também que eu fico com o pé atrás de comprar um carro seminovo. Se eu for comprar, eu prefiro comprar de um particular que eu conheça, porque, cara, hoje em dia, carro tá muito caro. E se você der algum mole, achando que botando a farinha de trigo na direção vai deixar ela um pouco mais macia, daqui a 4, 5 meses, 1 ano, você vai receber essa conta e vai sair muito cara. E cuidado, pessoal, cuidado com canais que falam entender da mecânica, mas são apenas amantes do automobilismo, são jornalistas. Foque em canais grandes, antigos, como ADG, High Torque, né? Temos também GNV 2001. Cara, são canais fenomenais e vão abrir a mente de vocês para esse tipo de conteúdo. Eu sigo eles, os caras são muito cabeça. E eu recomendo também, vocês verem a informação aqui, procura neles também, segue eles também, porque ali é informação de qualidade. Então, se vocês quiserem também um vídeo sobre como descobrir se a junta do seu cabeçote está queimada, por exemplo, eu posso estar fazendo. Peçam aqui nos comentários tipos de vídeo que vocês achariam legal de se fazer sobre mecânica, que eu vou estar aqui e tenho prazer de revelar todos os segredos para vocês, tá ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.